Opa, moçada, o pessoal pediu no outro vídeo se eu podia mostrar especificação química do Rotella aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês a especificação química do Rotella T6 e também do T4 e vou comparar para vocês terem uma ideia com alguns outros óleos, inclusive o Lubrax Top Turbo. Lembrando que a parte do Lubrax Top Turbo, a análise foi feita pelo canal De Olho no Óleo, tá? Vou botar o link aqui do canal dele e também um link do vídeo que ele faz análise química do Lubrax Top Turbo. Então vamos ver composição química desse cara aqui, Rotella T6. Vamos lá. Então aqui para começar estou mostrando a análise química feita pela Speed Diagnostics. Então Rotella T6 5W40 API CK4 foi feito em 2019 e tem viscosidade a 100 graus de 15,1 centistokes, cálcio 2140, sódio bem baixo 5, magnésio 86. Esses três são aditivos detergentes. E aí você tem fósforo 1151 e zinco 1293, esses dois são aditivos antidesgaste. Molibdeno 5 bem baixo e boro 157, esses dois são aditivos para reduzir atrito. E silício 5 é anti-espumante. Agora a gente está olhando aqui uma análise de laboratório da Blackstone, que é um laboratório muito utilizado aqui nos Estados Unidos, do Shell Rotella T6 5W40. Essa é uma análise feita depois da utilização do óleo, 4.490 milhas, numa BMW S1000R 2016, e aqui está o resultado depois dessa quilometragem. Então, moçada, aqui a gente está vendo o quê? Essa moto que rodou 4.490 milhas nesse óleo, tem um total de 23.924 mil milhas, tá? Você vê alguns metais, né? Alumínio aqui, isso é contaminação, ferro, alumínio, tá? Em valores baixos, mas você pode ver aqui nos aditivos boro 135, silício 6, sódio 11, cálcio 2102, magnésio 91, fósforo 983, zinco 1141, e isso é o que ainda está nesse óleo depois de 4.490 milhas. E passando aqui para a parte de viscosidade, você vê a viscosidade a 100 graus, tá 11,84, tá ainda entre os parâmetros, tá? E esse aqui é o fator importante. TBN, nem todo mundo faz teste TBN, mas ainda está com 4,8, tem que ser maior que 1. Então você pode ver que esse óleo rodou praticamente 4.500 milhas numa BMW S1000R e o óleo apresentou bons resultados. E de acordo com a opinião da Blackstone, ele diz que nesse caso para essa moto, sempre lembrando, é isso, é o óleo na moto, naquele motor. Ele até sugere que podia rodar ainda mais 2.000 milhas antes de fazer a troca. Em vez de 4,5, poderia jogar até 6,5. Então você está vendo um óleo aí para uma moto esportiva, tá, de rua, 5.000 milhas não seria um problema no Shell Rotella T6 5W40. Para a gente começar os comparativos, vou usar um óleo muito bem conceituado e bem mais caro, o Motul 300V 4 tempos 10W40. Feito também pela Blackstone, tá? A moto aqui é uma Kawasaki 1200, não tem muito mais detalhe, acredito ser Kawasaki 1200 ZX12, provavelmente, tá? E o cara rodou 1.551 milhas nesse óleo apenas. Nesse caso, essa moto, o cara decidiu fazer o teste químico depois de 1.500 milhas, mais ou menos, né? A moto que está com 10.851, tá? Você pode ver a data do teste, foi em 2019. E você olha aqui a contaminação típica de alumínio, né? Ferro, alumínio, cobre, essas são partes desse motor. Mas vamos olhar aqui na parte de aditivos. Você vê cálcio 2.119, magnésio 10, fósforo 962, tá? E zinco 1.071, tá? Não tem silício, também baixo, tá ok? Mas você pode ver que a composição química aqui, muito parecida, isso depois de apenas 1.500 milhas. Lógico que esse óleo daria para rodar bem mais do que ele rodou. E aqui na parte de viscosidade você pode ver, está lendo 11,38, lembrando esse óleo é 10W40, por isso o número mais alto. Está um pouquinho fora
ali da especificação, tá? Que seria 11,6 o mínimo, mas nada alarmante, seria também um óleo que está legal e provavelmente daria para rodar um pouco mais do que 1.500 milhas. Então isso aqui já é um comparativo, você vê entre o Rotella T6 5W40 com o Motul 300V 4 tempos 10W40. Então em termos de aditivo, em termos de desgaste, o Rotella está se comportando de maneira excelente, tá? Comparável com um óleo top de categoria por um valor bem mais baixo em termos de custo e composição química bem similar. Passando aqui para o Lubrax Top Turbo, tá? Pelo teste feito no olho do óleo, você pode ver aqui que a viscosidade a 100 graus, tá? Do óleo novo, está em 14,18, então está entre a especificação, lembrando que esse óleo é um 15W40, tá? Comparado com o 10W40 que a gente viu e o 5W40, então viscosidade aqui nessa faixa, tá ok? Ele fez a TBN 8,4 do óleo novo. Aqui na análise de aditivo, tá? Do Top Turbo você vai notar uma diferença, principalmente no detergente. Você vê que o cálcio 1577 ele é mais baixo, mas ele é complementado por magnésio com 1369. Então esse conjunto que vai dar a detergência, né? O aditivo detergente desse óleo aqui. Fósforo 1300 e zinco 1481, bem alto, acima do limite, né? Principalmente fósforo, mas não apresenta um problema, não seria problema nenhum. Tá? Esses são os aditivos anti-desgaste. Molibdeno 40, número normal, e boro 25. E para fazer uma comparação com o Lubrax Top Turbo, eu estou pegando aqui o relatório químico, tá? De um óleo novo, Castrol ativo 10W40, tá ok? Em comparação para você ver como é a química desse óleo em relação aos outros que a gente viu até agora. Então vamos olhar aqui na composição do ativo, você vê molibdeno 50, está na faixa normal, boro 62, mas olha aqui, detergente, cálcio e magnésio, cálcio 1359, magnésio 900. O que você nota? Uma similaridade entre esse tipo de composição de detergente entre o ativo da Castrol com o Top Turbo, do mesmo jeito que o T6, tá, da Rotella, da Shell, comparava com o Motul 300V. Então esse óleo aqui mais similar, né, com o Top Turbo e vice-versa, com fósforo de 891, bem mais baixo, e zinco mais baixo também. Então menos proteção anti-desgaste em termos de quantidade, né, comparado com o Top Turbo, pouquinho menos de cálcio também e mais magnésio, então fazendo uma mistura equilibrada, tá ok? Vamos olhar os valores aqui de viscosidade. Aqui olhando a viscosidade, as 12,68, tá, que está no parâmetro, tá, desse tipo de óleo. Esse é um 10W40, tá ok? Então com TBN, nesse caso fizeram TBN 9,3, um pouco mais alto do que o Top Turbo, mas em termos um óleo de característica bem similar ao Top Turbo, o Castrol ativo, que é um óleo, se eu não me engano, semi-sintético, né? Synthetic Blend, ou com a maior parte sendo mineral. Então mostrado aqui mudando um pouquinho para um óleo bem mais em conta, né? O Valvoline 10W40 é um dos óleos mais simples para motocicleta, tá ok? E vamos dar uma olhada na composição desse óleo, os aditivos que tem nesse óleo aqui de motocicleta. Então olhando aqui o que você nota, cálcio 1103 e magnésio 672, também é aquela combinação de cálcio e magnésio. O boro mais alto 253 e o molibdeno um pouquinho mais alto, esses são os anti-fricção. E o fósforo 939 com zinco 1029. Então é um pacote bom para motocicleta. Esse é um pacote bom, mas você pode ver que em comparação com os outros óleos até agora, não é superior. Lembrando que ele, apesar de ele ter uma quantidade de fósforo e zinco não tão alta quanto nos óleos a motor a diesel, isso é em relação à redução de detergente, porque os detergentes, principalmente o cálcio, ele compete com os EDDP, né? Então se você tem muito detergente, você tem que ter mais EDDP para eles se balancearem, tá ok? E agora vamos dar uma olhada no Shell Rotella T4, na especificação química, composto químico desse óleo mineral da Shell. Então aqui começando com uma ordem diferente, viscosidade
14,84, tá ok? Essa viscosidade está entre os parâmetros de 12,5 a 16,3 para essa API, tá? Lembrando, 15W40. E aqui passando para os aditivos, você vê cálcio 2.295, cálcio alto, muito baixo magnésio, quase nada, similar com o T6, tá? E até o Motul 300V. E aqui o índice de fósforo também 1.080 de fósforo com 1.203 de zinco, uma quantidade alta de ZDDP, muito bom. Um boro 207, esse seria o antifricção. E vamos olhar aqui, molibdeno, praticamente nada, tá? Então todo o antifricção do T4 está vindo do boro. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado aí dessa comparação, essa análise química de vários óleos, tá? Agradecendo de novo a informação do canal De Olho no Óleo. Mas você viu o Rotella T6 e o T4 similar em tipo de composição química com o Motul 300V. Então são óleos que tem uma composição muito boa, comparável a óleos de top de linha como o Motul 300V, tá? Essa é a química, um óleo excelente. Lógico, o T4 mineral e o T6 sintético vai ter uma durabilidade melhor, né? E principalmente em temperaturas extremas. Já o Lubrax Top Turbo já tem um pacote de aditivo similar ao Castrol ativo, tá? Um óleo bom, mais intermediário de motocicleta, muito similar em pacote de aditivo. Diria até que é superior àquele Valvoline básico 10W40, tá? Mineralzão de entrada para óleos de motocicleta. Então é isso aí, moçada, espero que vocês tenham gostado. A informação para vocês, se gostou, assina o canal, dá um joinha, não gostou, pá, põe para baixo e a gente se vê na próxima. Um abraço.